Vamos lá, Fernanda, bem-vinda ao Inteligência e Fé. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Você tem 33 anos? 34. 34 anos. E você é analista comercial. Você está livre da depressão há 4 anos. Sim, senhor. Qual Graças foi o a seu Deus. pior nível de depressão para as pessoas terem uma ideia da gravidade do que você enfrentou? O meu fundo do poço foi durante a pandemia. Eu estava depressiva, eu tinha paralisia do sono, eu tinha uma mente acelerada e eu tinha várias crises de pânico. Com toda a incerteza, eu acredito que várias pessoas sofriam com a incerteza da pandemia, mas comigo afetava o meu corpo. Eu dormia demais ou não dormia, eu bebia muito e eu comia demais. E os meus sintomas eram físicos, eu tinha arritmia, eu tinha muita arritmia. E era insuportável, era uma dor, um vazio, um buraco que eu sentia no meu intestino também, era comprometido, meu intestino também sofria por conta da ansiedade, de toda a depressão. Então, era algo na alma que também refletia no físico. Refletia, o meu corpo sofria junto, meu coração sofria junto. O que é que desencadeou isso? Você pode apontar um evento, um acontecimento que levou você a esse fundo de poço? Os meus pais são divorciados, então eu já sofria muito com a ausência do meu pai, a ausência de amor. A minha mãe foi uma mãe jovem, então ela não sabia como me amar. E eu fui buscar amor de todas as maneiras. Então, eu comecei a ter alguns episódios de ansiedade já na adolescência. E eu casei, fui buscar esse amor, esse preenchimento desse vazio no meu esposo. E aí eu passei por várias traições. Após o divórcio, aí, sim, a depressão veio bem mais forte. Você ficou quanto tempo casada? Fiquei 5 anos casadas. Casou com que idade? Casei com 18, casei bem novinha. Uhum. Eu queria que meu marido preenchesse também esse vazio, essa angústia, essa tristeza. Eu achei que ele resolveria o meu problema. E não, só piorou. Como você era como esposa, né? Com essa carência, essa busca por que ele fizesse você feliz? Eu não era uma boa esposa porque eu não aprendi como ser. Mas eu sufocava ele. Eu queria que ele me desse atenção, eu queria que ele me amasse, eu queria que ele fosse romântico. Eu queria que ele preenchesse esse vazio em mim. E ele também não tinha isso para me dar. Ele não era a minha felicidade. Ele nem conseguia ser. Acabou depois de 5 anos. Sim, senhor. Depois de 5 anos, nós nos separamos depois de várias traições, de vários episódios. Aí, realmente, as coisas pioraram. Depois do divórcio, tudo ficou pior. Aí eu quis preencher. Então, como meu ex-marido ele não conseguiu preencher, então eu vou buscar outros meios. Aí eu vou trabalhar mais, que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou nas festas, amigos. Vou procurar nunca estar sozinha, para não sentir aquele vazio, aquele buraco lá. Eu queria sempre estar sorrindo, então nas redes sociais eu estava sempre feliz. Eu falava para todo mundo que tô ótima. As pessoas me perguntavam, como você tá? Eu tô maravilhosa, tô ótima, e sorria. Mas era um sorriso amarelo, porque quando eu chegava em casa era uma tristeza. Aí eu bebia bastante para poder dormir, ou tomava algumas medicações. E aí à noite eu tinha paralisia do sono. Quando eu conseguia dormir, eu tinha paralisia do sono. Como é a paralisia do sono? É uma coisa horrível. É uma das piores sensações que eu já tive na vida. É como se a sua alma saísse do seu corpo. Você vê o seu corpo e você não consegue falar, não consegue se mexer, não consegue gritar. A única coisa que funciona é os olhos. É como se você estivesse sendo sufocada. E você sente aquela angústia de uma maneira física. E eu ficava naquele estado quase toda noite. Era uma coisa insuportável. É assim, das piores coisas que eu já vivi em toda a minha vida. É a paralisia do sono. Isso, quase toda noite você passava por isso? Quase toda noite. Eu não podia nem ouvir falar essa palavra. Quando alguém, às vezes estava numa roda de amigos, alguém falava, eu já saía de perto para não ouvir, porque senão eu sabia que eu ia ter aquilo. Não podia assistir filme de terror que eu ia ter aquilo. Aquela sensação. Se alguém falasse a ansiedade, depressão, eu tinha. Era algo que parecia que era contagioso. Você devia temer o momento de ir para a cama, né? Eu temia. Eu não dormia, não gostava de dormir sozinha. Até que teve um tempo que eu até adotei um gato. Pra não ficar sozinha. Porque eu achava que o meu gato ia ver se tivesse alguma coisa.
Ia ver o quê? Um espírito, alguma coisa? Eu achei que talvez meu gato fosse me proteger. Aí se ele visse, ele ia fazer o quê? Talvez ele fosse se arrepiar e me ajudar de alguma Meu maneira. Pai do céu. Os recursos que as pessoas buscam. Mas, enfim, além de aos 23 anos ter na bagagem já um divórcio, um casamento fracassado, essa vida de mostrar que estava feliz, mas beber em casa para esquecer e para dormir, e tentar dormir e sofrer a paralisia do sono. Além disso, o que mais? Eu resolvi fazer tratamento, né? Eu não sabia exatamente o que era ansiedade e depressão. Eu achei que eu tinha problema cardíaco. Porque às vezes eu tava quieta, não fazia nenhum exercício e meu coração acelerava. Então eu achava que aquilo tinha que ter algum problema físico. Ah, vou no cardiologista. O cardiologista me orientou a usar um aparelho para descobrir o que era, né? Ele até falou que eu realmente tinha um problema físico que causava aquilo lá. Causava aquela aceleração, causava aquela inquietação. Aí ele me passou uma série de medicação. Aí as medicações ou atacavam o meu estômago ou me dopavam, que eu não conseguia me mexer. Eu lembro de estar num momento assim, debruçada na mesa e não conseguia mover nem os meus braços por conta das medicações. Aí depois eu falei, vamos procurar um tratamento. Eu fui procurar a psicóloga. Isso já por volta de 2019. Eu ainda vivendo essa vida de festa, amigos, baladas e sofrendo. Eu falei, vou procurar uma psicóloga, vou, sei lá, falar pra alguém, ver se alguém me ajuda. Vou tentar achar qual é a minha missão no mundo, por que eu tô passando por isso, por que eu tô sofrendo essa tristeza. Tem que ter alguma explicação. Então a ciência vai me ajudar. Aí fui fazer o tratamento com uma psicóloga. Era uma psicóloga jovem. Eu era uma pessoa um pouco preconceituosa e fui com uma psicóloga jovem. Durante a pandemia, falei de tudo aquilo que eu vivia, que eu passava álcool em tudo, que eu achava que todo mundo ia morrer, que a minha mãe ia morrer, minha família ia morrer. E quando eu achei que ia, a minha psicóloga, uma moça de 27 anos, faleceu, do nada. Ela me atendeu numa semana, na outra, recebi uma mensagem da clínica, sua psicóloga faleceu. Falei, meu Deus. E agora? Agora que eu achei que eu ia conseguir me livrar de tudo isso, eu não quero começar de novo. Isso, eu tava com o meu estômago todo estourado, gastrite, a minha vesícula toda estragada. Eu tava uns 15 quilos mais gorda, porque eu comia desenfreadamente e o álcool detonava o meu estômago. Eu não sabia o que fazer mais. Você estava realmente numa rota de colisão, né, com a morte. Eu tava. Mas, apesar de tudo isso, eu não queria morrer. Muito pelo contrário, eu tinha medo de morrer. Porque eu não sabia se depois da morte não ia ser pior. Eu não queria morrer. Mas eu também não queria viver daquele jeito. Por isso que às vezes eu queria dormir, porque dormindo eu fugia. Só que eu também não dormia. Eu também não dormia, eu vivia com olheira. Eu vivia mal, parecendo um zumbi. Você chegou a tomar remédios para a depressão? Tomei bastante fluoxetina, Zolpidem, tomei um outro, acho que eu esqueci o nome, mas eu tomei. Qual o efeito? Ajudava você? O Zolpidem tem um efeito meio esquisito, a gente fica meio acordado, meio dormindo, a fluoxetina me deixava meio dopada, essa me deixava apagada. Mas aí, com um certo tempo, uma amiga da área da saúde me indicou a maconha. Mas aí tinha uma questão, como é que eu ia manter as minhas aparências? Aí eu aprendi a fazer comida com a maconha, porque não tinha cheiro, ninguém ficava sabendo, e eu conseguia acalmar a minha mente. Era o que eu achava. Só que comigo tinha um efeito ao contrário. A maconha acelerava a minha mente. Acelerava que eu ficava desacordada. Eu não entendia o que eu estava fazendo, o que eu estava falando. Aí eu comecei a ter algumas paranoias. Parecia que tinha gente na minha casa. Parecia que os meus vizinhos iam me atacar. Só que assim, eu ainda encontrava um pouco de conforto, né, na comida com a maconha. E eu fiquei assim também por um tempo. Uhum. E como foi que você finalmente chegou a buscar, através da fé, a solução para esse problema? Eu tenho uma amiga que mora na Argentina. E vez ou outra ela falava comigo, me falava, olha, eu conheço pessoas que já passaram pelo que você passou. Eu
posso te orientar se você quiser. Vai numa igreja, você vai encontrar cura lá, você vai encontrar amigos lá que vão te ouvir, que vão te auxiliar. Vai lá. E eu sempre fui bem resistente, não queria, porque... Falava, mas é questão de saúde, é uma coisa que eu tenho que procurar um médico. Eu não sei se eles vão me ajudar, vão me orientar para isso. E mesmo resistente eu fui, porque eu lembro que era a pandemia, tudo fechado, a gente não conseguia nem ir no médico se não fosse uma coisa muito grave. Se eu quisesse fazer um tratamento, teria que ser online, né? Com a morte da minha psicóloga, eu não queria começar de novo. E eu fui. Ah, tá bom, não tenho nada a perder. Aí eu fui na igreja. Entrei, não falei com ninguém. A minha amiga me orientou. Eu sei que você tem vários traumas, eu sei que você passou por muita coisa, passou por um divórcio difícil. Eu tinha trauma do meu pai que me abandonou, meu ex-marido que me traiu, todas as pessoas que me fizeram mal. Ela falou assim, vamos fazer então um exercício. Escreve numa carta, já que você não quer falar com ninguém, não quer que as pessoas saibam, né? De todo modo, tinha que manter as aparências. E eu escrevi uma carta. Com todas as vezes que eu sofri, todas as vezes que eu tinha aquela angústia, todas as vezes que eu tinha crise, o que eu sentia com os sintomas. E eu deixei lá no altar. Deixei no altar, chorando. E falei que seria a última vez que eu passaria por tudo aquilo. Você deixou essa carta no altar? Eu deixei essa carta no altar. Para Deus. Deixei a carta para Deus. E eu sentei ali no último banco, fiquei ouvindo o que o pastor estava falando, não queria falar com ninguém, não queria que ninguém viesse falar comigo, não queria que ninguém soubesse de tudo que estava passando. E eu falei com Deus, eu deixei a carta lá. Falei, meu Deus, eu só sabia o que eu estou passando. Toda essa tristeza, essa angústia, esse buraco que tem dentro de mim, é uma coisa que já é além da minha mente, sabe? Que já está afetando todo o meu corpo. Que eu não estou bem, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho outra saída. Minha vida era sem graça, minha vida era... Ela realmente não tinha cor. Eu vivi uma vida sem cores, não tinha sentido nenhum. Não tinha perspectiva nenhuma de vida, de futuro, de nada. Essa carta envolveu algum tipo de pedido de perdão, de limpar o coração de maus sentimentos? Sim. A gente sabe que muitos depressivos, ex-depressivos, relatam que tiveram que fazer isso, deixar ir sentimentos ruins. Olha, não foi tão fácil escrever essa carta. Eu demorei cerca de quase uma semana, porque eu escrevia e amassava. Eu ficava com vergonha, porque tinha coisas que eu fiz de errado. Eu magoei muitas pessoas, mas também muitas pessoas me magoaram. E eu tive que perdoar o meu pai, tive que perdoar meu padrasto, tive que perdoar minha mãe, tive que perdoar o meu ex-marido, tive que perdoar. Isso é muito difícil. E eu tive que me perdoar também. Acho que a parte mais difícil foi me perdoar, porque eu acho que parecia que eu merecia tudo aquilo que eu estava passando. Tudo aquilo que eu estava vivendo, é como se eu merecesse tudo aquilo. Eu tive que me perdoar e eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, eu não quero passar por tudo isso mais. Eu quero perdoar essas pessoas e essa é a última vez que eu vou odiar todas essas pessoas. E essa é a última vez que eu vou chorar por esses motivos. E eu falei isso com Deus, que eu queria viver uma nova vida. Eu queria viver uma vida com cores. E eu sabia que Ele podia me dar, porque Ele era o autor do amor. E eu sabia que eu podia encontrar lá com Deus. Então você colocou essa carta no altar. E o que aconteceu nesse momento que você colocou aquilo ali? A gente sempre fala que a pessoa tem que entregar a vida dela no altar. O altar é como o colo de Deus, os braços de Deus, as mãos de Deus, onde a gente coloca os nossos fardos, pesos, as coisas que a gente não consegue carregar, que a gente não consegue entender, decifrar, que o psicólogo não resolve, ninguém resolve. A gente pega tudo isso e coloca no altar, nos braços de Deus. Espera, confia. E Ele então devolve uma nova vida. Ele faz, não é mágica, mas parece uma mágica. Parece uma mágica porque some, tira aquela dor. E eu queria saber, no seu caso, o que aconteceu quando você entregou isso no altar? Como eu pedi uma nova vida, eu decidi viver uma nova vida. Eu estava um pouco escondida lá, mas aí chegou um pastor e falou assim, você quer conversar? Ele viu que eu estava chorando, você quer conversar? O que você está passando? Lá eu encontrei uma esposa que cuidou de mim, a esposa de um pastor, ela me orientou, ela me falou como seguir uma vida nova. Eu decidi me batizar, eu decidi que eu ia viver tudo de novo. Então eu ia aprender como encontrar essa felicidade, como encontrar aquele que ia preencher todo aquele vazio. E eu vivi tudo novo. Eu quis aprender, eu quis conhecer a palavra de Deus, eu quis viver uma vida nova. E como eu pedi para Deus, para viver uma vida nova, eu queria aprender sobre Ele.
E ele me proporcionou tudo isso. Hoje, como você está? Você está há 4 anos livre. Você ficou livre, foi assim, logo, rápido, foi gradual, como foi? Não foi de uma hora para outra. Algumas coisas, sim, foram de uma hora para outra. Eu não tenho nenhum problema mais no coração, não tenho ansiedade, eu durmo super bem. Eu como moderadamente, eu tenho uma saúde maravilhosa, não tenho problema de gastrite, não tenho problemas no estômago. O que demorou um pouco mais foi os perdões. Algumas pessoas eu tive que ir lá e pedir perdão para finalizar isso. Tive que pedir perdão para minha mãe, tive que pedir perdão para algumas pessoas. E Deus foi me curando, Ele me curou de toda a ansiedade, não tenho síndrome do pânico mais. Hoje as pessoas podem falar paralisia do sono. Hoje eu posso falar para as pessoas também que eu encontrei a cura e eu posso ajudar outras pessoas, porque hoje eu tenho uma vida feliz. Hoje eu tenho uma vida a cores. Quer dizer, tem cura, né? Tem cura. As pessoas, infelizmente, como você achava que esses problemas não seriam resolvidos na igreja, na fé, pela fé, porque era uma coisa de médico, era uma coisa de remédios, etc. E a gente sempre fala, se a pessoa não vai buscar Deus, que pelo menos ela busque os médicos, né? E uma coisa não é conflitante com a outra. Mas a gente tem visto e ensinado, mostrado, provado, através da história da Fernanda, que é mais uma história, que a depressão, ela atinge a alma. A depressão é um problema da alma. E não há remédio para a alma. Não há uma química que vai curar a alma. O problema da Fernanda estava enraizado nas mágoas que ela tinha, a sensação de abandono, os duros golpes que ela sofreu de traição, de carência, de se sentir usada, de também usar, de se jogar no mundo em busca de amor e receber o contrário. Tudo isso estava na sua alma. Qual o remédio que vai resolver isso? Qual o exame médico que vai mostrar isso? Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de lavar a nossa alma, limpar a alma, curar. E é por isso que quando essa cura acontece no nível espiritual, todos os sintomas emocionais, inicialmente, desaparecem, e como os sintomas físicos eram decorrentes dos emocionais, também desaparecem. A pessoa fica bem. Quer dizer, hoje você não tem mais paralisia do sono, seu coração não acelera mais, de repente. Não, senhor, não acelera. Seu gato dorme bem. Não sei se você tem gato ainda, mas... né? Tudo tranquilo. Porque Deus mudou a sua história. E assim também vai acontecer neste domingo, dia 22 de dezembro, este domingo agora, depois de amanhã. Domingo agora. Nós teremos o Vida a Cores. O evento Vida a Cores é o evento focado em ajudar pessoas como a Fernanda. Se você está passando qualquer problema, como os que a Fernanda relatou aqui, toda essa lista de problemas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, mente acelerada, paralisia do sono, dores no corpo, ansiedade, pensamento de morte, mas ao mesmo tempo medo de morrer, tudo isso, venha neste domingo ao Templo de Salomão ou a uma universal mais próxima, porque nós faremos um mutirão. Nós, pastores, obreiros, todos estaremos engajados em receber você, ajudar, ministrar a cura dos males da alma. E eu tenho certeza que você vai sair neste domingo, deste encontro do Vida a Cores, com a sua vida transformada. Aqui no Templo de Salomão, acontecerá às 9h30 da manhã, eu convido você para estar com a gente, ou você pode vir às 7 da manhã ou ainda às 18 horas. E a Fernanda participa no Jardim Magdalena, não é isso? Sim, senhor, pastor, na Avenida Felipe Carrillo Puerto, 721. Rua Avenida? Avenida. Avenida Felipe Carrillo Puerto. 721, no Jardim Magdalena, na Zona Sul de São Paulo. Fernanda, muito obrigado pelo seu testemunho. Eu que agradeço. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas.